No dia 31 de outubro de 1517, numa pequena paróquia da cidade de Wittenberg, próxima a Berlim, o monge agostiniano Martinho Lutero afixou na sua paróquia 95 teses, segundo as quais a sua visão de teologia era apresentada para o mundo. Dessas 95 teses, algum tempo depois, a Igreja viria a condenar 41 delas. Martinho Lutero marcou o grande cisma do Ocidente. A cristandade foi dividida entre católicos e protestantes. As consequências foram funestas para a história da cristandade e até hoje a única Igreja de Cristo sofre. Os cristãos estão escandalosamente divididos e rezamos pela unidade 500 anos depois. Esse fato, para a Igreja Católica, não é ocasião de comemoração, mas de reflexão. E uma das consequências da doutrina de Lutero, não propugnada por ele, mas por um dos seus admiradores, seguidores, João Calvino, foi a doutrina da predestinação para o inferno. Calvino defendia que Deus predestina uns para o céu e outros para o inferno. Nós já estamos no 9º programa nos debruçando sobre esse argumento. É muito importante, extremamente importante que conheçamos qual é a doutrina bíblica e católica desse argumento. Entre os protestantes, a grande maioria dos protestantes não aceita essa doutrina da predestinação para o inferno e, nesse sentido, quase todos os protestantes pensam como os católicos, ou seja, Deus só predestina para o céu. Não existe predestinação para o inferno. O que é predestinação? Antes que o mundo fosse criado, Deus já sabia de tudo. Já sabia de todos os eventos, de cada instante, de cada fato, de cada acontecimento da história dos homens, desde quando Deus disse faça-se a luz, até o último segundo da história da humanidade, quando Cristo Jesus arrematar a história e apresentar toda a obra da criação e da redenção consumada ao Pai Todo-Poderoso, que vai proferir o desfecho final, o arremate final, que, segundo as palavras de Jesus, é o juízo final, que marca o fim do tempo e a consumação da eternidade. Sim, esse é o 9º programa porque o argumento, além de ser muito difícil, é muito extenso e requer uma investigação meticulosa em vários textos da Santa Palavra de Deus. Remeto, portanto, ao caríssimo telespectador os 8 programas anteriores dedicados a esse argumento, que, como disse, requer tempo para investigar muitos aspectos da predestinação no Antigo e no Novo Testamento. Retomamos o argumento do programa da semana passada, citando agora na carta aos Hebreus, alguns textos, Hebreus e outros textos do Novo Testamento, que requerem uma explicação que sempre recorrerá a essa tese, que na verdade é bíblica e já foi definida pela Igreja Católica Apostólica Romana no século VI, depois no Concílio de Orange, na Espanha, século VI, condenando a predestinação para o inferno, e também no Concílio de Trento, já no século XVI, Lutero ainda vivo, no âmbito protestante, houve quem resgatasse, por assim dizer, essa ideia antiga. Calvino não inventou essa ideia, não é originariamente calvinista. É uma tese que já existia no século VI, portanto, 1000 anos antes de Martinho Lutero nascer, já existia quem pregasse que Deus Todo-Poderoso predestina uma pessoa para o inferno. Mas dado que essa doutrina foi requentada, digamos assim, por Calvino, e estamos a 500 anos de Martinho Lutero, retomamos esse argumento. Vamos ao texto, Hebreus capítulo 6, versículo 17. Por isso,
querendo Deus mostrar mais seguramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade da sua resolução, interpôs o juramento. Imutabilidade da sua resolução. E convém que seja assim, e deve ser assim, e não pode não ser assim, porque Deus é eterno e, como tal, imutável. Se Deus é imutável, a sua vontade também é imutável, o seu desígnio é imutável. Isto é, o que Ele concebeu para a história dos homens, o que Ele concebeu para a criação, para a redenção, para a santificação, é algo absolutamente imutável. Deus não muda, sua resolução não se altera. Aqui é preciso fazer uma distinção. Quando se diz que Deus é imutável na sua resolução, não significa dizer que tudo o que acontece na história é querido por Ele. A imutabilidade da resolução de Deus comporta, de um lado, aquilo que Ele quis imediatamente sem o concurso do homem. Pensemos, por exemplo, em todos os fenômenos da natureza, que, na verdade, por estarem no tempo, estão sujeitas à mudança. Só que é uma mudança que não conflitua com a imutabilidade de Deus. Porque quando se fala da imutabilidade de Deus, estamos falando da imutabilidade de um ser eterno que não está sujeito ao tempo. É verdade, é um pouco confuso, pode até gerar uma certa perplexidade, falar de um lado um Deus que não muda, enquanto que sua criação muda. Como é que Deus não muda na sua resolução e aquilo que Ele vem a fazer muda? Muda o que Ele quis que mudasse. O que muda está fora de Deus, o que não muda está no querer de Deus. É o seu desígnio. Ele desejou uma criação em constante evolução, em constante mudança. Mas isso não significa dizer que Ele está mudando a qualquer instante, pois Ele dotou a criação, as criaturas, com leis próprias. Leis que se desenvolvem, se adequam, por que não dizer, se aperfeiçoam, por que não dizer, retroagem, por que não dizer, enfim. Mas o próprio Deus não muda. Em previsão da mudança das leis ou das criaturas que se regem por leis queridas por Deus, a vontade de Deus é inalterável. E leva em conta também essa imutabilidade o agir do homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, com a possibilidade de decidir, de optar por esta ou por aquela alternativa. E do ponto de vista moral, da valoração moral das decisões do homem, diante da vontade de Deus, do plano de Deus, do desígnio de Deus, a possibilidade de escolher em favor de Deus ou contra Deus. E mesmo com essa possibilidade de mudança da criatura, pois é próprio da criatura sujeita ao tempo, sujeita a esse conjunto de antes, durante e depois, a vontade de Deus permanece absolutamente inalterável. Há um outro texto, ainda na mesma carta de São Paulo, na carta aos Hebreus, que alguns sustentam, foi São Paulo que escreveu, quase nenhum exegeta hoje sustenta isso, não importa quem foi o autor da carta aos Hebreus. Ainda nessa carta, capítulo 10, versículo 7, capítulo 10, versículo 7, vamos ver agora, esse argumento é retomado pelo autor. Vamos ao texto. Então eu disse, eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro, venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Aqui está uma imagem muito sugestiva que já aparece nos profetas no Antigo Testamento e volta a aparecer no Novo Testamento, particularmente no livro do Apocalipse, a ideia do livro da vida. O que seria esse livro da vida? Uma expressão fácil de ser assimilável, livro, é uma realidade onde constam informações, para falar do desígnio de Deus. Deus já conhece aqueles cujos nomes estão no livro da vida.
Dizer que alguém tem o seu nome escrito no livro da vida significa dizer que Deus já sabe que aquela pessoa é uma das pessoas eleitas. De sorte que as pessoas cujos nomes não estão no livro da vida, são pessoas que não herdarão o reino dos céus. Está escrito a meu respeito no livro: eis que eu venho fazer a tua vontade. Em síntese, em outras palavras, antes que o mundo fosse criado, o Pai já havia determinado eternamente que na plenitude dos tempos que ainda não existiam e que viriam a existir, após o pecado do homem e depois da longa história da salvação, que para Deus de longa não tem nada, porque para Deus 1000 anos é como um dia que passou. Ele é o Senhor do tempo. Para nós é que a ideia de longo tempo precisa ser dita para nos situarmos no tempo e também no espaço. Consentiu que o Verbo se encarnasse e viesse até nós de forma visível para consumar a obra da redenção. Eis que eu venho, está descrito de mim no rolo do livro, no livro da vida, eis que eu venho fazer a tua vontade. Portanto, até o mistério da encarnação, do nascimento, vida pública, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, já havia sido concebido no seio do Pai desde toda a eternidade. Isso não significa dizer que os fatos que aconteceram da encarnação até a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, eles aconteceram de forma autômata, prescindindo, seja da liberdade do verdadeiro homem Jesus Cristo, como se ele não tivesse vontade, o que é uma heresia, o que foi uma heresia que negava que nosso Senhor Jesus Cristo tivesse duas vontades. Jesus só teria uma vontade, porque só teria uma natureza, a natureza divina. Isso foi duramente combatido pela Igreja, condenado pela Igreja. Jesus é uma única pessoa divina, mas com duas naturezas, a divina com a vontade divina e a humana com a vontade humana. Jesus, semelhante a nós em tudo menos no pecado, portanto, enquanto verdadeiro homem, tinha a capacidade de decidir, tinha vontade humana no sentido pleno do termo. E também que todas as pessoas envolvidas nos fatos que foram da encarnação no ventre de Maria até a sua ascensão foram pessoas que decidiram livremente, seja para o bem, seja para o mal, e em nada a vontade eterna de Deus, a decisão de Deus de que o Verbo se encarnasse, isso alterou ou forçou a vontade das criaturas nos fatos da encarnação até a ascensão. No próximo bloco, retomamos esse argumento. Agora, retomamos um versículo importante da carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 18, sobre o motivo pelo qual Deus nos gerou, Deus nos fez vir à existência. Já vimos a 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, recordada inúmeras vezes nesses 8 programas, de que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O querer de Deus, portanto, comporta apenas para nós a salvação. Deus não quer a morte de ninguém, Deus não quer a condenação de ninguém. Vamos ao argumento, vamos ver o que diz o apóstolo Tiago sobre isso. Por sua vontade é que nos gerou pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como que as primícias das suas criaturas. Então fomos gerados não por uma fatalidade, não por um descuido de Deus, mas por seu beneplácito, por sua vontade. Ele quis que viéssemos à sua existência, a existência que, na verdade, é uma participação do ser de Deus, porque só Deus é, excluindo qualquer pensamento panteísta. Deus quis que viéssemos à existência. E a finalidade da criação nossa, bem como de todas as coisas, aqui é dita com todas as letras, a fim de que sejamos como que as primícias de suas criaturas. Primícias significa os primeiros. A colheita era realizada em 2 momentos. O primeiro momento, com aquelas espigas que já estavam maduras, o agricultor, o camponês, ia para o campo e colhia o primeiro fruto do trabalho. Cristo Jesus, primícias
da ressurreição, ele ressuscitou primeiro, depois aqueles que morrerem consigo, aqueles que, na ocasião do seu passamento, estiveram na amizade com ele. É São Paulo quem utiliza essa imagem muito bonita na 1 Coríntios, capítulo 15, primícias dos que adormeceram nosso Senhor. E nós somos primícias de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para isto fomos criados, apenas para isto, não fomos criados, destinados, encaminhados, conduzidos para o inferno, em absoluto. Agora, é muito importante, depois de dezenas e dezenas de textos bíblicos investigados, com a acurada paciência, modéstia à parte, nesses 8 últimos programas, é importante que a gente veja no Catecismo da Igreja Católica o que diz a Igreja sobre o tema da predestinação. Catecismo da Igreja Católica, número 381. O homem foi predestinado para reproduzir a imagem do Filho de Deus feito homem, imagem do Deus invisível, para que Cristo seja o primogênito de uma multidão de irmãos e irmãs. A Igreja, na fidelidade à Palavra de Deus, diz que a predestinação é para que nos tornássemos a imagem do Cristo. A Igreja em nenhum momento diz que existe uma predestinação para o inferno. A ideia, convenhamos, caríssimo telespectador, repugna ao bom senso, supor, imaginar que o Deus bom, que o Deus infinitamente misericordioso possa, ou tivesse podido, decidir criar algo ou alguém, não para levá-lo para o céu, mas para excluí-lo do reino dos céus. Uma vontade, portanto, condenatória, digamos assim. Isso é inconcebível, isso é incompatível com a própria concepção de Deus, que tanto no Novo como no Antigo Testamento é simplesmente amor, misericórdia, compaixão. Os seus desígnios são de salvação para todos os homens. Há um segundo texto do Catecismo da Igreja Católica a respeito da predestinação de uma criatura. Assim como todas as outras criaturas humanas, essa criatura fora escolhida antes do Ab Eterno, mas para uma missão especialíssima. Trata-se da bem-aventurada Virgem Maria. Falar da predestinação de Nossa Senhora é, de certa forma, apresentar o protótipo na escolha de Maria. Todos nós nos identificamos, de certa parte, porque ela foi escolhida para ser a mãe do Verbo, por meio do qual todas as coisas foram feitas, e ele, como modelo, nele todas as coisas foram criadas, diz a introdução do Evangelho segundo João, diz a introdução de algumas cartas do apóstolo Paulo. A predestinação de Nossa Senhora é o tema do parágrafo 488 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos a esse belíssimo texto. Deus enviou o seu Filho, mas para lhe formar um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Para isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe do seu Filho uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, na Galiléia, virgem, que era noiva de um homem da casa de Davi, chamado José. O nome da virgem era Maria. O Pai das Misericórdias quis que a aceitação por parte da que ele predestinara para a mãe precedesse a encarnação, para que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, também outra mulher contribuísse para a vida. Livre participação da Virgem Maria. Por sua vez, essa livre participação está no plano eterno de Deus, que a predestinou desde toda a eternidade.
predestinar alguém da parte de Deus não significa dizer eu escolhi e pronto e não vou levar em conta a liberdade dela. Ela tem que aceitar. Isso não existe. Porque Maria, como todas as criaturas, veio à existência à imagem e semelhança de Deus, livre por antonomasia, livre por excelência, dotada da capacidade de decidir ou não. Confirma isso o diálogo de Nossa Senhora com o arcanjo. O arcanjo não chegou com tudo pronto. Por exemplo, eu vim trazer um recado, a determinação de Deus é esta e você não tem escolha. Não foi assim que aconteceu. Deus determinou. Entenda-se, em previsão do sim de Maria, em previsão da docilidade do seu coração, eis aqui a serva do Senhor, em mim se faça segundo a sua palavra, do Ab eterno, prevendo isto, quis contar com sua colaboração, consultou-a mediante o anjo. De certa forma, Deus se inclinou sobre ela, esperando atentamente. Ela que podia dizer não. E se disse sim, disse livremente, porque Deus não a forçou. Aqui está o mistério insondável da predestinação de Deus em nosso favor para a vida eterna. Eis o que eu quis para vocês desde toda a eternidade, salvá-los. Levá-los à compreensão do meu desejo para vocês e vocês livremente aceitem. Como se fará isso se eu não conheço homem algum? Questionou a Virgem antes de aceitar. Um ato livre da capacidade de entender. Não estava muito claro para ela, por isso ela perguntou. E o anjo se dignou explicar, aguardando o sim dela. Somente depois que o arcanjo explicou e disse que para Deus nada é impossível, citando o exemplo de sua parenta Isabel, grávida há 6 meses. Deus Todo-Poderoso, o que predestinara Maria desde toda a eternidade, aguarda a prerrogativa livre e soberana de Maria para consentir. E assim aconteceu. Portanto, o que ela consentiu depois do que o Verbo se fez carne no seu ventre, ela o fez no tempo, livremente. Deus não a forçou. Deus esperou, Deus considerou, Deus supôs a sua decisão. Mas já sabia desde o Ab eterno que ela faria isso. Mas como conceber isso? Não se concebe senão de joelhos, porque estamos diante do mistério insondável de uma realidade que ultrapassa a nossa razão. O querer, o desejar, o determinar de Deus antes que o mundo fosse criado, de um lado, e o tempo do outro, e a criatura feita à imagem e semelhança de Deus do outro. E Deus já sabia que ela diria isso, mas saber de antemão não significa dizer que Deus a forçaria, de sorte que as coisas assim aconteceram. Deus seja louvado pela sua predestinação, o exemplo do diálogo do arcanjo com a Virgem Maria de um lado e a predestinação do Senhor como a categoria que subjaz os fatos que integram a história da salvação na sua plenitude. Esse fato é paradigmático, é exemplar e ilustra bem o grande tema da predestinação que estamos a desdobrar. Deus abençoe você e desejo que no próximo programa nós venhamos a nos encontrar para retomar esse argumento. Deus abençoe sua vida.